você gosta de pintura? Quer aprender a pintar paisagem? Então você está no lugar certo. Hoje eu vou dar uma aula do começo ao fim de como iniciar essa obra que você está vendo aqui. Se trata de uma varanda com um vaso de flor e um cenário com um lago ao fundo. Fique comigo até o final, eu vou mostrar todos os detalhes da obra e você vai pintar junto comigo uma paisagem com tinta acrílica. Eu sou Marga Valtrich e esse é o meu canal de pintura. Você já é inscrito no meu canal? Se não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal. Toda semana eu estou postando vídeos novos, aulas do começo ao fim, passo a passo, mostrando como a gente produzir lindas obras de arte, usando tinta acrílica, usando tinta óleo, usando espátula. Então, esse é um canal onde toda semana tem vídeos novos e se você não quer perder nenhuma notificação, acione o sininho aí para que você fique por dentro de tudo que eu estou disponibilizando aqui de modo gratuito para que você possa aprender a pintar e possa também produzir lindas obras de arte. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link do meu curso de pintura em tela para iniciantes. Aí, clica aí na descrição do vídeo e você vai conhecer um curso de pintura onde eu ensino a pintar florais, abstrato, onde eu ensino a viver de arte, onde eu ensino a precificar suas obras e também embalar elas e como enviar, fazer postagens nos correios e nas transportadoras. Então todo o trâmite que envolve as nossas obras de arte está tudo disponível aí para vocês navegar, fazer um Margaflix e conhecer o meu trabalho. Beleza? Então vamos pintar uma paisagem com tinta acrílica. Então agora eu estou usando uma tela no tamanho 80 por 110 e estou usando um lápis comum e vou fazer um risco da nossa paisagem. Eu divido a tela, o centro, para formar a linha do horizonte e depois eu puxo o tronco de duas árvores ao lado esquerdo que vão desde a linha do horizonte até o final lá da tela. Vai ser duas árvores maiores que vão estar aqui nessa parte esquerda da nossa tela. Eu vou criando um desenho apenas superficial, só para a gente ter uma base de esboço, para depois a gente poder delimitar até onde vai o céu, até onde vai a linha do horizonte, onde vai ser o lago. Dessa forma, a gente consegue mais ou menos já ter uma noção sobre os elementos da nossa paisagem. Eu já vou fazendo o risco dessa maneira, para que a gente possa já estar com a nossa paisagem alinhavada mentalmente para produzir cada elemento. Agora eu começo a produzir aquelas montanhas que vão ficar ao lado direito da tela. Então, ter 3 montanhas, uma mais distante, uma intermediária e uma mais próxima da linha do horizonte. Então, elas vão ter 3 tons de azulado depois que a gente vai pintar, para mostrar a distância delas, conforme cada vai se distanciando da vista do observador, elas vão ficando mais apagadas. E aí eu produzo aonde vai delimitar a base da primeira montanha. Ela começa bem baixinha e depois ela vai ganhando corpo e vai subindo. E a parte mais alta dela fica na borda direita da tela. E assim a gente vai criando esse risco, só para a gente ter uma noção assim. Poder ir pintando, já sabendo onde cada elemento vai estar, para que a gente possa adicionar os tons certos. E essa primeira fase que nós vamos dar início à pintura, ela vai ser apenas para a gente preencher o fundo. Mas para a gente não preencher isso tudo de uma cor só, a gente pega e já vai começando a dar os tons certos nos lugares certos. E esse risco, ele facilita isso, para a gente já saber onde cada elemento vai ficar. Eu sempre deixo os riscos das minhas obras de arte disponíveis para que vocês possam
depois utilizar para fazer o seu próprio risco, né, como base em cada arte que eu produzo. E esses riscos estão disponíveis no meu grupo do Facebook. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para que você, se você ainda não faz parte do meu grupo do Facebook, você possa acessar aí o link e entrar para o grupo. Lá no grupo, além de você encontrar o risco, você vai encontrar também uma linha aberta de comunicação, onde você vai poder deixar dúvidas, que caso tenha ficado alguma dúvida que você não entendeu aqui, né, sobre a pintura, pode fazer perguntas sobre arte, sobre pintura, sobre alguma obra que eu pintei e você queira pintar também, algum esclarecimento adicional que falte, você pode deixar suas perguntas lá no grupo. Também você pode dar sugestões de novos vídeos para o canal e pode interagir com os colegas e pode interagir com a professora. Caso você pinte essa arte ou qualquer outra arte que faz parte dos vídeos disponíveis lá no grupo, você pode compartilhar a foto para que eu possa analisar e te ajudar onde você precisa de alguma orientação adicional para melhorar a sua arte. E aqui na descrição do vídeo vai ficar o link disponível para você acessar. Caso você ainda não faça parte do meu grupo, entra para lá, né? Onde os vídeos ficam disponíveis antes, onde as aulas ficam em ordem e é onde você pode conversar comigo e eu posso te responder suas perguntas em tempo real, bem mais fácil do que aqui, onde no YouTube às vezes se mistura a comunicação e a gente acaba não podendo dar a orientação certa lá. Eu ajudo todos individualmente. Aqui nessa base nós temos uma mesa na área central, onde a gente deixa o vaso de flores e é onde também vai ter um ponto onde fica a base da varanda, a grade ali da varanda, a base de apoio. E agora, conforme a gente vai iniciando a pintura, vai ficar mais fácil de entender também cada elemento. Nesse início eu utilizo um pincel largo, número 24, de cerdas macias, e com a tinta acrílica eu umedeci bem o pincel na água, para que ele escorregue bem, aí a gente consiga dar esse início com o tom azul talocianina, e depois eu começo a misturar branco nesse azul, para tornar ele mais clarinho, porque o azul talocianina ele é um tom escuro, e esse céu que nós vamos produzir aqui é um tom clarinho. Então eu misturo na própria tela, como o tom está bem aguado, a tinta acrílica ela tem uma secagem rápida, então a gente tem que umedecer bastante o pincel. Eu mantenho sempre um pote de água perto de mim quando eu estou pintando com tinta acrílica, para que a gente possa ir umedecendo o pincel e jogando com a tinta úmida na tela. Dessa forma a gente consegue espalhar a tinta e consegue fazer as mesclas, consegue fazer fusão de cores, sem a gente perder o ponto, porque uma vez que a tinta está seca, nós não conseguimos mais unir nada, né? E ela é muito rápida a secagem. Então a gente, além de ter agilidade na mão, usar um pincel largo ajuda também, e umedecer a tela, umedecer o pincel, é outra artimanha que nós temos que usar a nosso favor. Dessa forma a gente consegue abranger um espaço maior. Eu já estou usando uma tela grande aqui, que é 80% e 10. Então eu já tenho uma área grande, né? Então o pincel largo me facilita bastante nessa hora, e se ele estiver úmido, melhor ainda.
E assim a gente prossegue, utilizando na linha do horizonte, próximo das montanhas, o branco puro. E em movimentos circulares, a gente produz uma mistura desse tom azul com o branco, formando um céu com um tom bem suave. Agora, usando o Nápoles Carne, eu começo a pintar a base da última montanha mais na linha do horizonte e da montanha intermediária. A base dessas duas montanhas ela vai ser com esse tom Nápoles Carne. Depois a gente, conforme a gente vai subindo em direção ao topo dessas montanhas, a gente vai adicionando um tom azul cerúleo e misturando com o Nápoles Carne para formar o topo das montanhas. Uma mistura de cinza, juntamente com azul cerúleo e Nápoles Carne no pincel, forma um tom azulado que a gente pode ir preenchendo o topo das montanhas, da primeira montanha do final. Agora, essa montanha intermediária, eu já uso um tom de azul mais escuro, o azul da Prússia. E vou formando a delimitação entre a montanha do final e essa montanha intermediária. E vou pintando toda ela, as bordas dela com o azul da Prússia. E vou puxando esse azul da Prússia em direção à base, onde ele vai se encontrar com o Nápoles Carne, que a base da montanha é Nápoles Carne, mas o topo da montanha é azul. E assim a gente preenche a divisão aí entre a água do lago e a montanha com esse tom de azul da Prússia.
Agora, usando esse mesmo tom de azul, a gente começa a delimitar aí, aonde termina a varanda, começa o lago. O lado direito do lago, ele, por causa da sombra das montanhas, ele é mais escuro. E conforme a gente vai indo em direção ao centro do lago, ele é mais claro, e daí sai de trás das montanhas e tem uma incidência maior de luz. Então a gente começa a usar aqui o azul, primeiro o tom mais escuro, o azul da Prússia, depois agora a gente usa esse tom de azul cerúleo, que é o azul intermediário, vai formando uma mescla com aquele azul escuro, e depois a gente usa o branco misturado com o azul cerúleo, que forma a parte mais clara do lago, que é a zona central e a zona do fundo na linha do horizonte, onde há uma incidência maior de luz, sempre puxando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, puxando o pincel no sentido horizontal, que é o movimento da água. Essa é a primeira camada de tinta, apenas para a gente delimitar os elementos da nossa tela. Não vamos nos preocupar com nenhum tipo de acabamento, detalhamento agora, apenas preenchendo a tela, mas já deixando o tom de sombra, de luz nos lugares certos para facilitar depois a complementação da arte.
eu aproveito o azul que já está no pincel e preencho a mesa e aqueles vasos, 2 vasos de flor que estão em cima da mesa, com esse tom de azul. E ao lado esquerdo da mesa, eu utilizo o azul da Prússia para preencher essa parte de sombra. Em volta de toda a mesa a área vai ser bem escura. Então eu preencho com o azul da Prússia e adiciono a mistura, o carmim, para formar um tom bem escuro nessa área de sombra. Uma vez que eu preenchi toda essa área com esse tom azul escuro, agora eu faço a mescla com o azul do lago. Nessa base, eu já tenho preenchido toda a minha área de sombra em volta da mesa e todo o lago, com esse tom bem escuro, misturado agora um pouquinho de carmim, para deixar ele mais escuro ainda, e dar uma forçada nessa sombra, para que depois os elementos com luz, eles ganhem um brilho adicional. Então, sempre que a gente quiser, numa pintura, fazer com que os elementos iluminados ganhem destaque, a gente tem que deixar a sombra bem acentuada, e é o que eu estou fazendo agora. Por adicionar o carmim em cima do azul da Prússia, essa sombra vai ficar bem
acentuada aqui nessa zona em volta da mesa. Tudo isso apenas, como já falei, é uma base de fundo, né? Depois nós vamos detalhar melhor cada um desses elementos, né? Mas já vai dar para a gente ter assim uma noção básica, né, de tudo como vai funcionar a nossa obra e a gente poder já ir dando detalhamento em cada elemento na próxima aula e aí a gente já fazer o acabamento final. E por isso, nessa hora, já é bom deixar tudo como alinhavada, todas as bases, né? Para que a gente já tenha uma noção geral do andamento da pintura. E aí, assim, a gente facilita muito o próximo passo, quando o primeiro passo é bem feito. Esse pincel bem largo e umedecido, ele tem uma cerda macia e ele é muito bom para a gente fazer esse preenchimento inicial. Depois, no acabamento, a gente vai usar pincéis menores para fazer detalhamentos, né? Destacar pontos, principalmente as bordas das flores e tudo mais, as folhagens das árvores. Mas agora que a gente está fazendo esse preenchimento das áreas de sombra, ele é muito útil. E eu aproveito que eu estou com o pincel sujo com essa cor bem escura e dou mais uma escurecida na borda direita do lago, que é a área de sombra do lago, a sombra que vem das montanhas sobre a água. Agora, utilizando terra de cena natural, eu preencho umas madeiras das bordas aqui da varanda. É um parapeito que tem logo depois da mesa. E depois tem a madeira cruzada em X, que fica presa nessa base de apoio. Acaba que o tom de terra se mistura com o azul, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, porque depois que essa tinta estiver seca, a gente pode fazer qualquer modificação, tanto na área de luz, né, que esse parapeito vai ter um ponto de luz bem focado aqui, né, como nas áreas de sombra. É só pra gente saber mesmo onde que delimita, onde termina o parapeito, né? Atrás da mesa e onde tem o cruzamento do madeiramento ali, que suporta essa base de apoio.
Agora, com o laranja, eu começo a delimitar esses crisântemos na área central aqui do arranjo floral. São 3 tons de flores, são laranja, branca e vermelha. Mas agora eu não me preocupo com nenhum detalhamento, apenas vou delimitar onde cada flor começa e termina, para facilitar depois na hora do acabamento, quando eu for puxar as pétalas. É um momento só de preenchimento mesmo. Mas eu já vou preenchendo com os tons que vai ser das flores mesmo, para eu saber onde que termina cada buquê e onde começa o outro buquê. São 3 tons de buquê. E aí eu já uso o carmim para formar o buquê vermelho, o laranja e o branco na área central. Eu aproveito para formar uma área de sombra aqui nesses vasos. O lado esquerdo do vaso é mais iluminado e o lado direito é mais sombra. Isso ajuda a dar volume ao vaso. E também aproveita para preencher as áreas de sombra entre as flores.
aqui na mesa também, os vasos produzem uma sombra sobre a mesa. Também o arranjo floral produz uma sombra. Então a gente não pode deixar essa mesa toda clarinha assim. Vamos produzir uma área de sombra que fica atrás desses vasos, utilizando um resto de carmim que tem no pincel, mais um pouco de azul da Prússia. Vai formar um tom meio roxinho. E aí a gente produz essa sombra em cima da mesa. Dessa forma a gente vai deixando cada vez mais realista a nossa pintura. E os vasos já estão com volume por causa dessa sombra que a gente adicionou aí neles. Agora a mesa também, a gente já vai produzindo uma área de sombra e daí a luz já vai se destacando. Vê que a gente pintou essa mesa faz poucos minutos, né? E ela já tá, a tinta já tá seca, a ponto de, não seca, mas tá mordente. E já tá possibilitando que a gente passe outra camada para produzir a sombra sobre aquela área iluminada. Essa é uma das vantagens da gente pintar com a tinta acrílica. Consegue produzir novos efeitos de uma maneira muito rápida sobre a superfície, sem precisar ficar esperando um tempão para secar. Só tem que ser rápido na hora de fazer fusão. E utilizar pincel mais largo para abranger área maior e também umedecer o pincel. Sempre manter um potinho de água por perto para poder sempre ir trabalhando e formando as mesclas, né? Tá gostando dessa aula? Deixe seu joinha aí para mim saber. Se não tá gostando, deixe seu dislike. Mas espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha aproveitado. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta também, pode deixar aí as sugestões de novos vídeos para o canal. E assim que eu puder, eu respondo para vocês. As respostas mais rápidas são no grupo do Facebook. O link está aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Então aqui está o nosso trabalho já bem encaminhado. Já damos todo o fundo, já preenchemos toda a tela, já demarcamos todos os pontos onde vai ser as montanhas, onde vai ser o vaso com flores, a mesa, o lago e o céu. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como a gente fazer o acabamento dessa paisagem. Como a gente vai pintar as folhagens das árvores, que são folhas de outono, como a gente vai dar acabamento nessas flores do vaso e como nós vamos fazer o movimento das águas. Na próxima aula, o passo a passo de como a gente fazer o refinamento dessa obra. Nós vamos fazer o acabamento, o detalhamento dessa pintura. E eu quero vocês junto comigo. Então, um abraço para você ter assistido até o final e até o próximo vídeo.